Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o bispo capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde através dessa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é sobre o dia de São Bartolomeu. Olha só, São Bartolomeu é comemorado anualmente em 24 de agosto. Esta data é celebrada principalmente pela comunidade cristã católica, em homenagem a uma figura bíblica tida como um dos 12 dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, segundo ensina a Igreja Católica, sobre ele, São Bartolomeu. Para os católicos, São Bartolomeu é considerado o padroeiro dos padeiros e dos alfaiates e também dos sapateiros. Na região nordeste do Brasil, acredita-se que no dia de São Bartolomeu, o diabo anda solto pela terra, aprontando e fazendo coisas más. A partir do secretismo religioso, muitas figuras de santos católicos passaram a representar alguns orixás para as doutrinas do candomblé e também da Umbanda. São Bartolomeu, por exemplo, é representado pelo orixá Oxumaré no candomblé. A origem do dia de São Bartolomeu, de acordo com a história narrada pela Igreja Católica, São Bartolomeu teria morrido com o corpo totalmente esfolado em 24 de agosto de 51 depois de Cristo, segundo o que nós estudamos. Surgindo então aí, a partir da data de sua morte, a escolha para prestar homenagem a ele como um santo, ao ou a ele, segundo os católicos, eles nos mostraram, certo? Ou ao ou a ele, como um santo. Mas olha só, porém, esta data também é lembrada como um dos maiores assassinatos de protestantes pelos católicos da história. Quando a história de São Bartolomeu fala que houve assassinatos de protestantes, eles estão se referindo aos crentes, aos bíblias, aqueles que fazem exposição da inerrante, da ineflável, da inabalável e poderosa palavra de Deus, tá certo? Porém, esta data também ela é lembrada como um dos maiores assassinatos de protestantes pelos católicos da história. Em aproximadamente 24 de agosto de 1572, segundo a história que nós estudamos, lá em Paris, na França, por ordem da realeza e
clero. Milhares de protestantes, segundo a ordem pela realeza e o clero, milhares de protestantes foram mortos, ou seja, milhares de cristãos, milhares de crentes evangélicos, naquela época, em 24 de agosto de 1572, foram mortos, executados. Este ato de violência ficou conhecido na história como o massacre da noite de São Bartolomeu. Bom, enfim, olha só, vejamos, depois desta reflexão que eu acabei de compartilhar com vocês, vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre essa reflexão de hoje. Olha só, o apóstolo Paulo está na prisão. Ele dá graças a Deus e começa a escrever a sua epístola aos Filipenses. E ele destaca a importância da oração e fala da relevância do amor. E ao iniciar o relato acerca dos seus sofrimentos por ter abraçado o Evangelho de Cristo, Paulo mostra toda a sua confiança em Deus e lança uma sentença com os dois verbos mais significativos da existência humana. Ele fala viver e morrer. Ele, sobre o tom do discurso, ele diz com firmeza, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 22, ele escreve dizendo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olhe só, se você olhar para a morte, certamente não vai se alegrar. Mas olhando sobre o prisma da ressurreição, que é o que o cristão pode e deve fazer, talvez não haja grande dificuldade em compreender o sentido de para mim o morrer é lucro. Olha só, porque afinal vivemos num ambiente de sofrimento, onde o melhor que se consegue neste mundo é intercalar alguns momentos de gozo entre um sofrimento e outro. Por outro lado, as promessas de Deus, aleluia, para a vida eterna são maravilhosas. Diga glória a Deus por isso. Na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, aleluia, não haverá mais choro, nem tampouco morte, nem tampouco tristeza, nem tampouco dor. O próprio Deus estará conosco, louvado seja o nome do Senhor para sempre, e Ele enxugará todas nossas lágrimas, segundo diz o livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, sobre o prisma da ressurreição. A morte não pode intimidar, aleluia, o cristão. Sabe por quê? Porque ele coloca sobre a sua vida ganhar, aleluia, glória a Deus, algo de Deus. É por isso que ele fala ganhar sentido, aleluia, é muito bom sobre isso. Por quê? Porque o morrer é lucro. Então, deixa só para eu finalizar. É difícil mesmo é praticar para mim, o viver é Cristo, com tanto apego às coisas terrenas e temporárias. Não conseguimos viver por Cristo e viver em Cristo. Essa dificuldade traz, aleluia, a reboque, a infelicidade, a tristeza sobre a vida de muitos, e a infelicidade nos alcança porque queremos ter o domínio da nossa vida e da vida dos outros, e no fundo da alma chegamos a uma conclusão: que não temos o domínio de nada, aleluia. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 27, ele fala isso, tá certo? Olha só, viver por Cristo e viver em Cristo é viver confiando inteiramente em Deus, aleluia. As coisas na vida não acontecem por um acaso ou uma fatalidade. Grave isso na sua mente. Nada acontece fora dos propósitos de Deus, sem que Deus queira ou permita.
não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 29 a 30, está escrito isso. Olha só, meu querido, minha querida, é difícil, mas precisamos aprender a descansar nos braços do Salvador. Você pode fazer como Paulo, aleluia, dar graça, orar e entregar e receber amor e também chorar diante dos sofrimentos. Sabe por quê? Pode até passar por muitas variações de comportamento diante das vicissitudes da nossa vida. Tá entendendo? No nosso bom Deus, acredite, confie. Você só não pode deixar de confiar no nosso Deus. Aleluia, porque ainda que tá escrito na Bíblia, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, o Senhor estará com você, aleluia. Então eu posso, pela fé, fazer minhas as palavras do apóstolo São Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, querido. Que o Senhor Jesus, nesta tarde, venha nos capacitar-nos, amém? Para estarmos pensando da mesma forma que o apóstolo São Paulo escreveu esta narrativa, tá certo? Que Deus te abençoe, amém? E que nesta hora você coloque sua fé em ação e a mesma em evidência, tá certo? Eu finalizo aqui a minha fala dizendo para você que Deus é Deus em todas as coisas, tá certo? E delicadamente eu aqui, o bispo capelão Sérgio Ferreira e a minha muito digníssima esposa, missionária Juliana, deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.